E aí, galera, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem. Eu sou o Alessandro, estou reunido aqui com o nosso Luiz Dominguinho e dessa vez com uma convidada especial, né, já que a gente vai tratar sobre um tema que a gente não é especialista e mal familiarizado, né? Isso, e a gente precisava de uma ajuda. Vamos falar então da obra e da biografia de uma das autoras consideradas, né, uma das pioneiras da sociologia, a Flora Tristã. E para isso a gente chamou a ajuda aqui, o resgate aqui da professora Luna Ribeiro Campos, que é professora de Sociologia no Cefet do Rio de Janeiro, né? E doutorada em Ciências Sociais pela Unicamp. Tudo certo, Luna? Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Vamos conversar um pouquinho sobre a Flora. Olá a todos e todas, saudações. Esse episódio, pessoal, ele faz parte de um cavalo de batalha do Maldita Politicagem, que é o de renovar um pouco os autores, as autoras na área de ciências sociais. E para isso, a gente já tratou do assunto num episódio número 54 da obra Pioneiras da Sociologia, Mulheres Intelectuais nos séculos XVIII e XIX, que foi organizado pela Verônica da Flon, que já foi entrevistada lá no episódio 54, então depois vocês escutem um panorama sobre essa obra, e pela Luna Ribeiro Campos, que está com a gente, que é a outra organizadora da obra e especialista na Flora Tristã, estuda ela no doutorado e vai contar muita coisa pra gente hoje sobre isso. E esse livro, ele está disponível gratuitamente no site do LabGênios, Laboratório de Estudos de Gênero, da Universidade Federal Fluminense. Então é um livro gigante com 18 autoras e está disponível para acesso gratuito. Os capítulos são muito didáticos, curtos, então vale a pena baixar, vale a pena ir lendo, conhecendo essas autoras também. Então, no primeiro bloco, a gente vai focar, na verdade, na biografia dessa autora, né, que é a Flora Tristã. Vamos ver quem é essa mulher, que é uma dessas pioneiras da sociologia, né? No segundo bloco, a gente vai falar sobre a obra delas, sobre algumas discussões que resultam dos seus conceitos, das suas escrituras. E no terceiro bloco, como de sempre, o Luiz vai bolar alguma história de querência. Vamos eliminar aqui uma maldição e uma luta de gosto. Então, continue com a gente aí, pessoal. Então vai, Luiz, qual que é a nossa imagem inicial do nosso episódio? Há algumas semanas a gente gravou o episódio com o Celso Castro, do CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, e desde então uma coisa tem me pegado. O que teria sido da minha formação se tivesse conhecido outros autores, além desses canônicos, os de sempre, né, Marx, Weber, Durkheim, na graduação, e fiquei pensando nisso para esse episódio. Queria perguntar para a Luna quando que ela descobriu a Flora Tristã e como que isso afetou retrospectivamente a mente dela. Pô, você conheceu muito tarde, conheceu, enfim, quando você queria ou não? Essa é uma ótima pergunta, né? Porque eu conheci a Flora Tristã muito por acaso. Eu estava fazendo um mini curso no IESP, que é um instituto da UERJ, né? Com uma professora argentina em 2016, sobre feminismos latino-americanos. Era um mini curso, assim, sei lá, de 3 dias. Ela falou sobre várias mulheres que eu nunca tinha ouvido falar, que eram importantes, né, nesse cenário latino-americano de luta feminista, e falou entre elas estava a Flora Tristã. O que me impressionou, né, o que me pegou ali entre todas essas mulheres, que eu fiquei super interessada de estudar na época, foi porque a Flora Tristã ela teve um diário de viagem, uma viagem que ela fez para o Peru na década de 30 do século XIX, em 1883, e ela fez essa viagem sozinha e escreveu um relato de viagem imenso, que foi publicado em 2 tomos na época. E eu tinha estudado no meu mestrado relato de viagem. Nada a ver com Flora Tristã, eu tinha estudado Mário de Andrade, e aí eu estava muito ligada nessa literatura de viagem, uma coisa que sempre me interessou e me interessa. E aí, quando eu soube que ela tinha um relato de viagem tão interessante, feito por uma mulher que viajou sozinha, que é uma coisa não raro, mas assim, né, pouco comum para a época, viajou sem nenhuma figura masculina, né, então não estava viajando como esposa, nem como filha de ninguém. Eu fui atrás desse relato de viagem, que saiu num livro chamado Peregrinações de uma Pária. E aí eu conheci ela a partir dessa entrada desse relato de viagem e fiquei fascinada, porque ela tem uma história de vida muito particular, né? Assim, daria uma bela novela mexicana, assim, a vida dela. E ela conta a história pessoal dela e essa viagem em primeira pessoa nesse livro. Então, você começa a ler e você vai se envolvendo com a personagem. Eu comecei a me atrair pela obra dela a partir daí. E não te deu um certo desgosto de falar, nossa, eu só fui conhecer isso aqui nas vésperas do doutorado, não queria ter conhecido antes, não sentiu isso? Ah, com certeza, né?
E assim, sobretudo quando essa professora, né, Alejandra Siriza. E aí eu lembro quando ela falou da Flora Tristã, eu comecei a prestar mais atenção quando essas coisas viajam. Ela chegou nessa obra União Operária, né, que a gente vai um pouquinho mais na frente, que o nome é União Operária, que está falando basicamente trabalhadores do mundo univos do Marx. Então, isso me pegou e eu disse, como assim? Eu já era mestre na época, já tinha terminado o mestrado. Nunca tinha ouvido falar dessa mulher. Como assim? Uma mulher que falou isso antes do Marx e do Engels, tem um livro publicado. Como assim a gente nunca ouviu falar, né? E eu lembro que na sala que eu tava, ninguém tinha ouvido falar também, né? Então, aí a gente começa, né? A gente gosta de ficar catando, né? Essas histórias que eu comecei a ir atrás dessas fontes e comecei né, a entrar nisso. Eu também sou professora, né, de educação básica. Nessa época eu estava dando aula no estado do Rio e era substituta no Colégio Pedro II. E aí eu me lembro que eu não tinha ainda, não estava a fim de fazer doutorado na época, eu estava dando um tempo, já estava meio assim, de saco cheio, né, do mestrado. E aí quando eu conheci a Flora Tristã, eu falei, cara, que é isso? Eu vou pesquisar isso. E aí mudou a minha rota de pesquisa, meus interesses, e aí eu comecei a pesquisar ela para preparar o projeto de doutorado. Que história bacana, professor. Inclusive, né, a gente tem desconstruído aqui essa história dos 3 clássicos das ciências sociais serem uma espécie de originais em tudo que eles fazem, né? Semana passada, com o professor Celso Katz, a gente deu uma desconstruída no Durkheim, né? Aquela coisa de que ele tinha inaugurado o método sociológico, né? Ele trouxe lá, inclusive, a Harriet Martineau, que você conhece muito bem. E hoje, né, a gente antecipa algo que está lá no Marx, né? Então, Weber, espere que sua vez está chegando. Em breve a gente desconstrói você também. Professora, eu vou fazer uma pergunta que é um tanto quanto impossível de ser respondida na sua forma mais completa, né? Uma pergunta muito genérica, mas eu acho que vai ser uma boa para a gente começar aqui a falar sobre a biografia da autora, né? Então, quem foi a Flora Tristã? É possível dar um resumo da biografia dessa autora aqui? Vou tentar. A Flora Tristão é um personagem muito interessante, que ela foi uma mulher que nasceu na França, mas o pai dela era peruano, ele era do exército espanhol, né? O Peru ainda era colônia, né, espanhola, foi bem na época, na virada do século XIX. E aí ela tinha essa família, francesa, pai peruano, e o casamento, a união dos pais dela não foi reconhecida pelo Estado francês. Então, quando ela tinha 4 anos, o pai dela morreu e ela não tinha sido reconhecida legalmente como filha, e ela e a mãe perderam direito à herança, sendo que o pai dela vinha de uma família muito rica no Peru, na cidade de Arequipa. Então, a família do pai dela era uma família aristocrata no Peru. Ela e a mãe ficaram amíngua quando o pai dela morreu, porque ela não era filha legítima, né? Hoje em dia não se usa mais esse termo, mas... Então, ela era, digamos, uma bastarda. E aí isso rendeu para ela uma série de restrições ao longo da vida, não só financeiras, porque ela não teria acesso à herança paterna, quanto o título, né, de bastarda, né, de filha ilegítima, que a gente sabe não era algo trivial na época. Apesar de ser comum, não era algo trivial. Né? Então, ela carrega isso desde muito cedo, isso vai aparecer muito nos escritos dela. E aí ela vai viver uma vida de muitas privações, de pobreza com a mãe. Quando ela está com 17 anos, ela volta para Paris, porque ela tinha parte da infância na área rural, né, nos arredores de Paris. Ela volta para Paris com a mãe e ela começa a trabalhar num ateliê de gravura, uma operária colorista, de um cara com o qual ela vai se casar. Ou seja, ela casa com o patrão dela quando ela tinha 17 para 18 anos, André Chazal, né? E aí esse casamento é um casamento infeliz, violento, que gera 3 filhos. Quando ela tá grávida do 3º filho, ela foge de casa, volta para casa da mãe e se separa do marido. Só que na época não era permitido se divorciar. Então ela se separa, no sentido de que ela sai do domicílio conjugal, né? E vai morar em outro lugar, mas ela continuava casada. Então, além do estatuto de ser uma filha bastarda, ela adicionou o de mulher separada. Né? E isso basicamente vai dar o tom dos primeiros escritos dela e das reflexões que ela vai desenvolver, saindo, né, do nível pessoal para o nível mais social, a partir dessa posição dela enquanto uma filha bastarda, uma mulher separada. Enfim, né? Aí as anedotas da vida, né? Ela se separa, aí ela fica sem dinheiro, né? Porque o marido trabalhava com o marido era o patrão, ou, né, tinha essa situação rara. E ela vai, então, entrando em contato com essa família pela herança. E aí ela entra em contato com essa família, troca algumas cartas, e em 1863 ela faz essa viagem para o Peru, que vai dar origem a esse livro que eu comentei, né? O Peregrinações de uma Pária. Ela vai tentar resgatar o dinheiro dela, que ela tem direito.
E ela vai num barco que demora 5 meses para chegar no Peru, vai sozinha, deixa uma filha numa pensão, o outro filho com o pai e o terceiro filho que ela perdeu ainda quando era pequena. E ela vai sozinha, fingindo que era solteira, fingindo que não tinha filhos. E ela vai fazer essa viagem. E lá ela vai relatando, ela vai fazendo esse diário, que ela vai relatando todo o processo da viagem, o encontro com essa família. Ela faz uma verdadeira etnografia, assim, da sociedade peruana, do que era encontro das festas, dos costumes, da política. A entrada que ela tinha por ser uma mulher francesa na América, tinha essa reverência, né, pela Europa. Então, quando ela volta dessa viagem, ela não consegue a herança. O tio dela não reconhece ela, apesar de acolhê-la quando chega lá, não dá o dinheiro que ela tem direito. Ela volta muito frustrada para a França e nisso ela começa a se envolver com os círculos socialistas, que a gente chama de socialistas utópicos, né? E começa a desenvolver uma obra mais política, assim, né, mais voltada, mais próxima do socialismo. Eu fiquei com uma curiosidade aqui, mano. No livro dela, esse livro que ela fez da viagem, né? Que é o Peregrinações de uma Pária, né? É de 1837. Esse livro, ele traz... Ela fala essas questões pessoais, tipo, eu tô indo para o Peru para buscar minha herança, ela vai contando isso junto. Tem um prólogo no livro, né? Que, na verdade, a fonte das maiores informações dela está nesse prólogo, porque esse período que ela saiu de casa até ela fazer essa viagem no Peru, ela meio que jogou fora todos os documentos, assim. Então a gente não sabe exatamente o que ela estava fazendo nesse período, porque não tem mais registro. Ela mesma diz que ela não queria guardar registro disso. Então esse prólogo é meio que o resumo da vida dela até ali que ela tá contando, né? Aí fica a livre interpretação, né? Mas ela mesma conta que ela foi atrás da herança. Interessante isso. Tem um outro episódio importante, né, nessa trajetória dela, que é o crime. Como que foi essa história, a tentativa de assassinato? Então, tem a ver com essa viagem, né? Porque ela fez essa viagem e aí foi bem frustrada, porque ela voltou mais dura do que foi, porque não conseguiu a herança. O tio deu uma pensão para ela, mas que era muito inferior ao que ela teria direito, né? Se ela tivesse sido reconhecida como filha. E aí ela volta e publica esse livro, que foi meio bombástico na época, porque ela dá nome para todas as pessoas, e ela fala sobre a avareza do tio, que não quis dar o dinheiro, a família, fala sobre todas as fofocas familiares, entendeu? Aí, assim, casamento da prima, a outra tia que era frustrada, e fala super mal do tio, sendo que esse tio dela, que é o tio Pio, ele chegou a ser vice-rei do Peru. Ele era uma figura muito grande do Peru na época, né? Muito importante politicamente, militarmente. E ela simplesmente publicou na França dizendo que o tio era avarento, que não reconheceu ela. Então ela mete o pau na filha, no tio. Fala muito dos peruanos com um certo carinho, mas também de uma visão um pouco evolucionista, né, que é compartilhada pela época, então como se eles fossem muito atrasados, né. Ela tem contato com a escravidão durante o caminho para o Peru, que ela passa em Cabo Verde, então ela tem um capítulo super racista sobre as pessoas que ela encontra em Cabo Verde. Então, é um livro contraditório, né, assim, no sentido de que ela era abolicionista, mas também racista, mas um racismo que é diferente de um racismo aberto, né. Enfim, é tudo muito complexo, né, a gente tem que ler esse livro também dentro da sua época. Mas é um livro que foi muito polêmico. E aí, quando ela publica esse livro, ela fala do marido dela, que ela mora, porque ela tinha um casamento infeliz com um homem que ela odiava. E aí, esse marido, quando é publicado o livro, ele tem 2 recepções, né? Uma é que no Peru, tem registros de que o livro foi queimado em praça pública, porque o tio queimar todos os exemplares, porque estava a família dele. E na França, o marido recebeu esse livro como uma ofensa pessoal, porque ele era citado como um cara nojento, né? Condemned. E aí, por isso que ele tenta assassinar ela, em 1838, ou seja, o ano seguinte que o livro foi publicado, o Chazal, que é o marido dela, tenta matá-la, dando 3 tiros a queima-roupa, e ela não morre. Ela fica com as balas alojadas no peito, e aí ele foi preso, foi condenado, foi fazer trabalho forçado, e ela ficou com a saúde um pouco abalada, por isso também eu acho que a vida dela não foi tão longeva depois disso, né? E é muito interessante, porque a própria tentativa de assassinato, ela foi muito especulada nos jornais da época, isso impulsionou a venda do livro, que ela tinha publicado antes. Então, ela ganhou mais notoriedade na imprensa por conta da tentativa de assassinato, né? Eu fiz essa pesquisa e é muito interessante de ver como é isso. Meio que lançou o nome dela e o nome do livro, né? As reportagens eram: a autora de Peregrinações de uma Pária sofreu uma tentativa de assassinato. Enfim, aí tem essas anedotas históricas que é interessante, mas tem a ver com isso, né? Com ele ter se sentido muito ofendido por ter sido retratado, né, dessa maneira.
Mas a morte dela mesmo foi devido à febre tifoide, né? Que eu acho que é uma doença que aquela está relacionada com uma má condição de higiene, né, de saneamento, que morria uma galera, né, no século XIX devido a isso. Lula, você acha que essas passagens no Peru e na Inglaterra, especificamente, trouxeram marcas, assim, para os escritos, para a teoria, né, para o pensamento da Flora Tristã? Com certeza, né? A Flora Tristã, depois que ela fez essa viagem do Peru, e mesmo antes, ela já estava fazendo outra viagem pela Europa, né? Sobretudo para a Inglaterra. E a maioria dos escritos dela está sempre relacionado com as viagens que ela realizou, né? Então, ela é como se as viagens funcionassem como uma fonte mesmo de matéria que ela vai pegar e vai trabalhar. Então, apesar de poder colar, né, biografia com obra, que eu acho que não é tão simples assim, né? No caso da Flora Tristã, é muito difícil dissociar a experiência dela, a história dela biográfica com os temas que ela vai trabalhar, porque estão muito conectados, né? Só que isso, eu acho que ela tem o grande mérito dela, né, para mim, do jeito que eu interpreto a obra dela. É ela conseguir sair, né, do nível individual da reflexão, né, e conseguir transformar isso numa questão social, né, mais ampla. Né? Mas sempre a partir das experiências pessoais. Então, ela vai para a Inglaterra e ela depois escreve um livro chamado Passeios em Londres, que ela vai fazer um relato também, assim, minucioso sobre a condição de vida dos trabalhadores em fábricas. Ela vai visitar hospital, ela vai visitar casas de prostituição, ela vai visitar todas essas instituições, ela vai fazer um relato disso, né? A parte do lugar dela de mulher, ela vai visitar o parlamento. Enfim, ela vai sempre costurando um pouco essa experiência pessoal com essa dimensão social e extraindo reflexões originais e teoria, né, disso, que eu acho que é o que interessa pra gente aqui. No capítulo sobre a Flora do livro Pioneiras da Sociologia, você fala disso, da categoria analítica de estrangeira e de pária, e que elas extrapolam o significado mais imediato, não tem só um significado geográfico. Poderia dizer um pouco sobre como que extrapola para os ouvintes? Com certeza. Essa categoria estrangeira, ela parece... a Flora Tristã publicou alguns textos em jornal, só que textos assim, aleatórios, né? Alguns trechos do que viria a ser Peregrinações em Mapara, tem um texto sobre arte, mas o primeiro grande texto dela é um texto de 1835 que chama Necessidade de Acolher Bem as Mulheres Estrangeiras. Eu até fiz uma tradução desse texto que está no meio de um volume de um outro texto, que é o que você que vai me ler, né? Tiveram acesso, que é da Revista Plural da USP. A tradução está nesse mesmo volume. O primeiro texto dela está falando sobre como as grandes cidades, em especial Paris do século XIX, era um lugar hostil para as mulheres estrangeiras. Só que o que ela está chamando de estrangeira? Por isso que essa categoria é muito interessante, porque ela é muito polissêmica. Ela está falando das mulheres que se sentem estrangeiras. Então, não necessariamente a mulher é estrangeira em Paris, é a mulher que não é francesa ou que não é parisiense, mas é a mulher que, por conta de não estar seguindo algumas normas, né, sociais da época, ela é tratada como se ela fosse uma estrangeira. Então, ela própria, por ser uma mulher separada, uma filha bastarda, uma mulher pobre, ela se sentia estrangeira na sua própria terra. Por quê? Porque ela não se sentia acolhida. Então, nesse texto, Necessidade de Acolher Bem as Mulheres Estrangeiras, ela vai contando a experiência dela de viajar sozinha pela França e de ser mal recebida quando as pessoas descobriram que ela era separada. Ou quando descobriram que ela tinha uma filha e ela não estava acompanhada de um homem. Né? Então, ela fala quase de um lugar, de uma sensação de estrangeira que tem a ver com, por exemplo, você ser uma dissidente sexual, que é o caso de você ser casada, mas não estar separada. Se o divórcio era proibido e você era uma mulher separada, você estava infringindo a lei, você era uma fora da lei. Né? Então, essa sensação de ser estrangeira na própria terra, porque isso ela fala, chegava nos hotéis para me hospedar e recebia o pior quarto ao maior preço, quando viam que eu estava sozinha, né? Então, essa categoria estrangeira. Então, assim, não tem só a ver com a nacionalidade e tem a ver com essa posição limítrofe, né? Em que as mulheres, sobretudo as mulheres que ela chama, né, de as mulheres que estão sozinhas, o que significa esse sozinha? Uma mulher que não está acompanhada de um homem, seja um pai, um irmão e um marido. Como elas são tratadas, como elas eram tratadas. E esse texto, para mim, é super atual, assim, fiz essa tradução e eu achei ele fantástico, porque ele se transpõe para hoje perfeitamente, assim. Tem uma parte que ela fala assim, ela era sempre perguntada, se ela está sozinha, com ela fazendo sozinha. Tipo assim, como assim uma mulher circula sozinha? Pela rua, pelo mundo público. Então, essa categoria de estrangeira dela, ela vai pensando o ser estrangeira mais em relação às normas e às leis e
as regras compartilhadas socialmente do que em relação a uma nacionalidade, né? E aí a categoria pária, que é essa categoria que ela se auto-intitula, então peregrinação de uma pária, pária é ela. O que é o pária, né? O pária é aquele que está embaixo da última camada social possível, né? Ele é a escória. Então, o pária e a estrangeira são duas categorias que dialogam, sobretudo em relação a ela se sentir essa pessoa que, por conta de uma série de circunstâncias, ela foi colocada de fora. Ela, e aí as mulheres, né, que ela vai estender essa análise, de fora da lei, de fora do Estado, de fora da sociedade. Perfeito. Só um momento de curiosidade aqui, né? Que é uma coisa que a gente pode levantar aqui. A Flora é a avó do Paul Gauguin, né? Pintor francês pós-impressionista. Isso vai ter muito impacto no século XIX. A gente viu como uma forma de dialogar com as questões que vocês levantam no Pioneiras da Sociologia. A gente foi procurar, né, qual é a representatividade feminina na ciência social brasileira, né? Com os dados do grupo de estudos multidisciplinares de ação afirmativa, né? Na antropologia, nós temos uma igualdade, né? 50% mulheres são mulheres, 50% são homens, né? Eu acho que isso é curso de pós-graduação, Luiz? Posso, isso, mestrado e doutorado. Sociologia, nós temos 45% mulheres, 55% homens, né? E ciência política, aí a mais desigual de todas, 34% são mulheres, 66% homens. Então, aqui a representatividade nas ciências sociais brasileiras. Lembrando que na graduação, de forma geral, a esmagadora maioria é de mulher, já, na média de todos os matriculados no Brasil, já dá quase 60% de alunas. A gente percebe que existe um filtro que vai se estabelecendo à medida em que sobe na graduação para pós-graduação, enfim. E essas autoras, como a Flora Tristan e tantas outras que estão no livro Pioneiras da Sociologia, são referências que servem de estímulo e, eventualmente, de incentivo para as pessoas estudarem mais e as mulheres até continuarem depois da graduação, na pós-graduação, para que esses dados se equalizem, né, japonês e aluna. Na verdade, eu estava ouvindo você falar e estava pensando que também seria interessante ver, se na graduação a maioria de ingressantes são mulheres, né? Seria interessante ver quantas não só vão para a pós-graduação, mas quantas ficam na educação básica e quantas vão para o ensino superior, porque eu acho que tem um gap aí que é justamente os maiores salários, né? E posições de maior prestígio está no ensino superior, né? E quanto isso é ocupado por homens e por mulheres, né? Isso é interessante também. Mas acho que você falou uma coisa fundamental. Eu acho que a falta de identificação com os autores e os temas que a gente tem acesso na escola ou mesmo na graduação desincentiva muito a você continuar pesquisando, né? Então você acaba tendo que, sei lá, eu, por exemplo, na graduação eu era de um grupo de pesquisa de sociologia do trabalho. E aí eu pesquisava, teve uma época da minha vida que eu pesquisava metalúrgico. Então, a minha relação com a sociologia do trabalho, que me interessa na Flora hoje, também tem a ver com um pouco dessa minha história. E eu lembro que eu tive uma professora na graduação na FRJ, uma professora italiana até, que dava uma disciplina sobre trabalho e gênero. E foi ali que me deu, sabe, assim, ela era uma das poucas pessoas que fazia isso no Instituto, e ela pensava sobre as trabalhadoras, né? Não só sobre essa trabalhadora. E foi aí que eu comecei a ter alguns cliques que eu acho que se conectam com o meu interesse, que eu vou conseguir desenvolver agora no doutorado, que é de pensar isso, a parte da obra da Flora Tristan. Mas aí, você tem uma aula, uma disciplina com uma professora em um determinado momento que te dá um... Se você não tem acesso a isso, se você não tem, né, a possibilidade de pensar nisso, às vezes passa batido mesmo. Aí você tem a ideia de 12 anos de ensino superior e nunca pensou assim, né, na possibilidade de abordar um tema de outra maneira. Então, eu acho que é fundamental. Assim. Deve ter tido muita gente, muitas alunas que se desinteressaram e eventualmente largaram ou não continuaram a estudar porque só literatura com textos de homens, brancos, etc. Não vou estudar esse troço, isso aí não me interessa, né? Tem nada a ver comigo. E que vai contra a natureza, assim, né, daquela pessoa que se interessa por ciência social, né, de né, ampliar os horizontes e tal, né, chega lá um monte de senhor... Vou abrir com uma frase da professora Luna, no capítulo dela, que é a seguinte: uma das principais diferenças da obra de Flora Tristan em relação às outras produções socialistas do período é olhar para a situação das mulheres na formação da classe trabalhadora. Professora,
Destrincha isso para a gente. O que se quer dizer com essa especificidade da obra dela, o olhar das mulheres na formação da classe trabalhadora? Então, a Flora Tristão publicou esse livro, né, que é a União Operária, que eu estava falando para vocês. E nesse livro, ela está pensando formas de constituir a classe operária, né? Ou seja, como é que essas pessoas podem se identificar enquanto trabalhadores e trabalhadoras e se organizar, né? Está falando no período pré-sindicato, como é que elas podem se organizar de modo a conquistar direitos para a classe trabalhadora. Então, ela está pensando, ela é bem prática, né? Ela tem pensamentos que, assim, ela formula uma teoria e sempre propõe um jeito de realizar o que ela está propondo. E desse livro, a União Operária, ela é tanto o título do livro quanto o nome dessa organização que ela está propondo que seja criar. Que é você juntar as pessoas, trocando em miúdos, juntar trabalhadores, no caso da França inteira ou transnacionalmente, que pagariam uma parte do seu salário para um administrador que iria gerir esses recursos e representar essa classe no Congresso, no Parlamento, né? Então, ela está pensando especificamente nessa Constituição enquanto um corpo político. Isso outras pessoas fizeram no período, né? O próprio conceito de classe operária foi se desenvolvendo com essa ideia de que pessoas, no caso, por exemplo, da teoria marxista, compartilham um lugar na produção. A Flora Tristão está falando uma coisa muito similar anteriormente ao Marx, mas pensando nisso especificamente para conquistar direitos para a classe. E direitos, no caso dela, direito ao trabalho. E ela vai, nesse livro, ela vai mostrar como o trabalho é o direito à vida, porque sem trabalho você não come. Se você não come, você não consegue sobreviver. Então ela vai desenvolvendo, por exemplo, a ideia de que a única propriedade dos trabalhadores são as próprias mãos, a já desenvolve na União Operária, que é de 1843. E aí, nesse livro, ela dedicou um capítulo, que é o capítulo 3, que chama Por que eu menciono as mulheres? Que ela vai falar sobre o lugar das mulheres no interior da classe trabalhadora. Isso é muito inovador, até hoje, esse capítulo é muito inovador. Primeiro, porque ela faz uma inflexão de gênero no livro inteiro, e ela fala operários e operárias, trabalhadores e trabalhadoras, o tempo inteiro. Uma coisa assim, que até hoje, nas nossas pesquisas, nos nossos artigos, nossos textos, a gente tem dificuldade de nomear, né, as mulheres, né? A gente sempre usa o masculino como algo universal, e a gente sabe que não é, né? E que ele não engloba todo mundo. E ela já está fazendo isso lá no início do século XIX, nomeando as mulheres. Por quê? Para mostrar como elas fazem parte dessa classe trabalhadora. E ela tem uma definição de classe que eu acho muito vanguardista, assim, e muito inovadora, que é falar que operário ou operária é qualquer pessoa que trabalha com as próprias mãos. Então, ela vai trazer uma definição que vai incluir, por exemplo, o trabalho doméstico, que vai incluir, por exemplo, trabalhos que não têm nada a ver com o capitalismo industrial, que era o que estava sendo debatido na época. E aí, como ela faz uma definição mais alargada de trabalho e de classe operária, ela consegue colocar as mulheres como parceiras, né, lado a lado dos seus companheiros nessa classe. O fato delas estarem em casa, considerando as mulheres que não trabalham fábrica ou fora do espaço doméstico, não faz com que elas não sejam consideradas trabalhadoras. Então, o fato dela incluir o trabalho das mulheres, por exemplo, na criação dos filhos, o trabalho realizado no âmbito doméstico, com o trabalho, né, naquela época e até hoje, ainda é muito, muito inovador. Se for pensar que a PEC das domésticas é de 2010, né, que tem 20 anos, que a gente... 13 anos. 13 anos que o trabalho da mulher trabalho no Brasil, né, você consegue ter uma dimensão do quanto que ela estava dizendo foi radical para a época. Né, então, ela está tendo uma visão para a classe operária, essa classe operária ela é constituída por homens e mulheres, desde o princípio, desde a sua definição. E essa definição não foi compartilhada pelos autores que a gente trabalha, nem na sociologia do trabalho mesmo, né? Geralmente, quando a gente está pensando em trabalhador, e o nome é sempre trabalhador, porque a gente está falando dos homens, está pensando no tipo de trabalho muito específico, trabalho fabril, né? Um trabalho que envolve um certo tipo de força. Tudo que é realizado no âmbito doméstico, por exemplo, demorou muito tempo para ser considerado trabalho. E ainda hoje há pessoas que acham que o trabalho doméstico é um passeio no parque, né? Que não tem nada a ver com trabalho de verdade. E ela está trabalhando com uma definição de trabalho que é isso. Qualquer pessoa que trabalhe com as mãos vai ser considerado operário e operária, né? Então, eu acho que com isso ela valoriza, né? E ela dá uma dignidade para as mulheres do interior da classe trabalhadora que, para mim, assim, é muito valiosa, que é um dos pontos altos para mim da obra dela.
Então vamos lá, professora. No período que a Flora Tristan está escrevendo, você acha que é possível já adiantar essa discussão que nós temos hoje, né, sobre a distinção entre feminismo liberal e feminismo socialista? Você acha que ela já tem algum tipo de delimitação na obra dela? Olha, falar em feminismo nessa época talvez seja um pouco anacrônico, né? Considerando que o que a gente entende por feminismo é outra coisa, né? Mas, sim, né, para assim, simplificar, né, o debate, daria para dizer que já dá para notar sim, porque você tem um pouco mais à frente do século XIX, você vai ter isso mais claro, mas já no período dela você tem vários tipos de reivindicações de direitos para as mulheres, né, que são de diversas ordens. Geralmente, o feminismo liberal, né, que a gente vai chamar de feminismo liberal, ele estava preocupado com em que a mulher tivesse os mesmos direitos que os homens, não é isso? Então, sobretudo, tinha um foco muito grande no acesso ao voto. E a Flora Tristan e o que a gente vai chamar de feminismo socialista, né, que eram outras mulheres que pensaram a questão da mulher, né, no escopo político do socialismo, ela estava preocupada com outra coisa. Ela estava preocupada com o voto, por exemplo. Isso quase não aparece na obra dela. Ela estava preocupada com o direito ao trabalho. Ela estava preocupada com o direito à autodeterminação, à independência, o direito ao divórcio. Ela estava preocupada com o direito de ir e vir, de circular livremente, sem constrangimentos, né? Se você não estava na companhia de masculina, né? Então, e ela estava preocupada com os direitos das mulheres da classe trabalhadora. Então, eu acho que aí a gente tem um corte que a gente poderia, né, fazer essa distinção entre o que seria o feminismo liberal e o feminismo socialista, que ela não estava preocupada. Ela dizia, por exemplo, a George Sand, que era uma escritora contemporânea das grandes romancistas do século XIX, ela era uma mulher de classe alta e ela era separada, né? Não era divorciada, mas era separada. E ela dizia, para as mulheres ricas é muito fácil se separar. Se você tem dinheiro, você não tem constrangimento nenhum. Você viaja, você come, você tem a sua casa. O problema é a mulher que é pobre. Como é que a mulher pobre vai se separar? Como é que ela vai manter os filhos? Como é que ela vai se sustentar? Então, o olhar dela era para as mulheres pobres, para as mulheres da classe trabalhadora. Esse corte de classe faz com que o feminismo dela seja completamente diferente do feminismo que está preocupado com que as mulheres tenham os mesmos direitos que os homens. É sempre interessante pensar, né, e se perguntar de que mulheres a gente está falando quando a gente pensa feminismo. No caso da Flora Tristan, isso é claro. A gente está falando das mulheres da classe trabalhadora. Então, o feminismo dela é o feminismo de classe. Ela quer direito para as mulheres trabalhadoras. Ela quer direito para, não que ela não queira para todas as mulheres, né, mas o foco dela é assim. Essas mulheres que têm mais dificuldade de acessar tudo. As outras, você dá um jeito. Quem tem grana dá um jeito. Agora, quem não tem, faz como? Né? Então, é para essa galera que a gente tem que garantir direitos. Então, acho que por isso que ela também é lida, né? Algumas antes eu gosto de ler ela também como uma socialista feminista, ou uma feminista socialista, né? Esse jogo de palavras também é interessante para a gente pensar quais são as prioridades, mas isso está imbricado. Eu acho que pensar uma mulher de classe trabalhadora não é óbvio. A maioria das feministas e muitas feministas que a gente conhece não estão pensando uma mulher da classe, né? E eu acho que isso não é óbvio, e acho que é isso que constitui o maior diferencial, assim, nessa polêmica do feminismo liberal, que é uma polêmica que existe até hoje, né? De que mulheres a gente está falando. Se a gente quer que as mulheres atinjam grandes, por exemplo, tem a possibilidade de atingir grandes cargos em empresa, isso é feminismo liberal, entendeu? Isso não é feminismo para todas as mulheres, não é um feminismo para 99%, né? Acho que a Flora Tristan está mais ligada com esse feminismo das de baixo, entendeu? Das mulheres e dos homens, do povo, né? Da classe trabalhadora. Vou usar essa fala nas minhas aulas, professora. Muito bom. E no campo agora das curiosidades, professora, o Marx e o Engels citam a Flora Tristan no livro A Sagrada Família, conforme você coloca no capítulo, mas tem uma historinha aí de que ela morou na mesma rua do Marx e que é possível que ela tenha trombado, tomado um café com o Marx. Como é que é essa especulação dos biógrafos? Tem essa delícia, né, de imaginar esses encontros, mas é tudo meio assim, meio sem grandes fundamentos, né? Mas existe essa especulação de que eles teriam se cruzado, porque a Flora Tristan recebia muita gente na casa dela, e o Marx e a Jenny também recebiam muita gente na casa que eles estavam em Paris, e morou em Paris, na época que a Flora Tristan estava em Paris e no mesmo bairro, né? Então, alguns biógrafos, alguns intérpretes da obra dela acham que é meio impossível que eles não tenham se cruzado, o que não significa que eles tenham conversado ou que tenham se conhecido, mas os círculos eram muito próximos, né? Os círculos socialistas, e ela, né, em 43, ela já era mais conhecida, né? Ela já tinha publicado 4 livros,
né? Já tinha um nome a zelar ali naquele contexto. O Marx era muito jovem ainda, mas estava em Paris, então, assim, a chance deles terem se cruzado é muito grande. Mas é sempre assim, né? Não é muito difícil da gente atestar 100%. Mas eu acho que aconteceu. Eu trabalho com foto e eles se cruzaram em algum momento. Eu acho que alguém que é bom de vídeo tem que pegar o filme O Jovem Marx e editar e colocar uma cena em que ela e o Marx se encontram. Mesmo que não tenha acontecido, fica melhor o filme. Não, isso assim, e sabendo que eles leram, né, pelo menos a União Operária, porque aparece a citação, tem uma citação assim, minúscula, né, mas aparece, ou seja, atesta que eles leram a obra dela, e eles estavam em Paris, na mesma época que ela morava lá, sabe? Então, assim, eu acho que a chance de eles terem se encontrado em algum momento é muito grande. Mas Eu já concordo, eu tô com você. Eu acho que se eles se encontrarem, ninguém tira da minha cabeça. Para trazer um pouco para as polêmicas atuais de sala de aula, e, enfim, isso era muito comum quando eu estudei. Na graduação se dizia que reivindicar que os autores do século XIX discutissem mais o papel da mulher na sociedade era algo anacrônico, porque, enfim, aquilo não permeava aquela sociedade. Essas autoras, em particular a Flora Tristã, já joga isso um pouco por terra, não, professora? Porque isso, na verdade, acaba servindo um pouco como uma espécie de indulgência para esses autores, os clássicos, né, Durkheim, enfim, e para demais autores a respeito da condição da mulher já no século XIX, você não acha? Ou eu estou viajando? certeza, eu acho que não só a obra da Flora Tristana, mas quando a gente começa a pesquisar esse surgimento da sociologia no século XIX, isso é até uma parte de uma coisa que eu tenho tentado desenvolver na minha pesquisa agora, que eu acho que está muito ligado, assim, ao surgimento das ciências sociais e do socialismo com o feminismo. Eles são muito contemporâneos. Então, quando você começa a pesquisar esse período, essas ideias estavam efervescendo ali. Não tinha como você não levar isso em consideração. Então, eu acho que existe uma passação de pano generalizada para os autores que tem a ver com o próprio desconhecimento nosso, né, e professores mais antigos em relação a essas outras autoras, por um lado um desconhecimento e por outro uma falta de interesse mesmo, de achar que os temas que essas mulheres trabalhavam não eram tão relevantes sociologicamente. Eu acho que esse é um dos maiores problemas, na verdade, porque você pega, por exemplo, a Flora Tristã, você vai ler o texto dela, é um texto que é escrito grande parte da minha pessoa, é um texto que ela fala isso, ela fala do casamento dela, ela fala do marido dela, que ela odiava, fala da herança que ela não conseguiu, ela se coloca o tempo inteiro, né? Essa sofredora, área, não sei o quê, ela tá colocando o tempo inteiro. Vai ter gente que vai lá, vai ter isso aí na sociologia, que é a neutralidade do conhecimento, que é a objetividade do pesquisador, né? Você afasta isso. Isso não é a grande teoria. A grande teoria é o que fez Marx, é o que fez o Weber, é o que fez o Durkheim. Só que quando você começa a amadurecer, né, um pouco, acho, o pensamento, a gente vai ficar mais velho, acho que isso ajuda também. Que você vai entendendo como é que a coisa funciona, você vai vendo que é impossível você não considerar o lugar de fala das pessoas, né? A história dessas pessoas, que isso vai estar impregnado no conhecimento que você produz. Mas eu acho que durante muito tempo, e eu acho que hoje ainda existe muita gente que considera o pensamento dessas mulheres uma coisa marginal, que deva ser ensinado à parte, né? Porque não é tão bom assim, a teoria não é tão desenvolvida assim, porque tem uma subjetividade exposta que nesses autores homens não aparece. Eu acho que essa é uma questão que a gente tem que pensar, né? Por que no escrito das mulheres aparece isso nos homens não? Então, por exemplo, a gente está aqui falando um pouco sobre a biografia da Flora Tristã, o marido, o pai, a mãe, os filhos. Mas quando a gente vai pensar, por exemplo, ensinar Marx, ou ler Marx, nunca tem uma linha sobre o fato de que a mulher dele e as filhas foram parte fundamental da organização da obra dele, né, de passar limpo os garranchos que ele fazia, de dar uma ordem para aquilo, de organizar aquilo. Elas trabalhavam a peça, ou seja, elas foram interlocutoras diretas da obra dele. Isso não aparece. O Weber também não aparece com a Marianne, né, que a obra é só de maneira que é vista porque a Marianne organizou. Do Durkheim eu não sei tanto a relação dele com a esposa. Mas impossível que não fosse interlocutores, né? Porque a gente sabe que uma relação, né, conjugal, essa coisa, isso tá ali, é o nosso trabalho, isso aparece. Então, eu acho que existe, por um lado, um desconhecimento, e a gente sabe que, assim, né, nossos professores, sobretudo os mais antigos, não querem ter trabalho de fazer um programa novo, porque já está pronto, porque eles já dominam aquilo, eles não querem ser questionados daquilo. Então, é muito mais fácil você reproduzir um programa que está feito há 30 anos, eu conheço professores que fazem isso até hoje, imagino que vocês também, do que, entendeu? Pegar um texto novo para ler, um texto que não tem, assim, tanta fortuna crítica, né? Não tem tanta gente que já pesquisou, então dá mais trabalho, não tem tanto comentador, não está tão mastigado, às vezes não está traduzido, então tem trabalho. Tem gente que não quer ter trabalho. E aí nessa você vai reproduzindo as mesmas coisas.
E acho que a produção da obra de mulheres, quando você começa a pesquisar, você vai ver que, assim, não só tinham muitas, como que elas produziram muito relevante. E não é porque eram mulheres, era porque ideias relevantes, né? São pontos de vista relevantes. E são temas extremamente centrais. Pensar a família, por exemplo, pensar a mulher no período da classe trabalhadora, não é menos importante, sabe? Porque está pensando no tudo médico, né? Então, essas hierarquias que a gente aprendeu que eram dadas, né? O que é importante estudar, né? Que tipo de trabalho você vai estudar? Quando você começa a ver a obra, isso vai se caindo um atrás do outro, porque você vai vendo que não só esses caras leram essas mulheres e muitas vezes não citaram, então estão se apropriando dessas ideias sem dar o crédito, e como se eles fossem os grandes gênios que pensaram isso pela primeira vez, né? Como muitas vezes leem e falam, isso não é importante. Pensar mulher? Coisa, sabe? Isso aí é pequeno, isso aí é do âmbito doméstico. A gente tem que pensar o público, porque existe essa falsa dicotomia do público e do privado. Né? Então, acho que aí tem essas dificuldades. Fiquei pensando isso depois que eu conheci a Martineau e penso assim, até eu fico procurando, mas ainda não posso cravar, mas eu fico procurando se o Durkheim a citou, porque se ele não citou, ele é um brincalhão, porque ela escreveu um negócio, o Comte traduziu, a síntese da obra dele. Não, ela traduziu o Comte. Ela traduziu, depois o Comte publicou, exato. Quis ele, né? Ele falou que ficou muito bom e tal. E aí o Durkheim, o discípulozão, aí ele é um brincalhão, se ele não citou ela, então... Olha, você me perguntou isso aqui, né, numa das mensagens que a gente trocou, né? E aí eu fui pesquisar também e eu coleção, eu não sou tão mais da hora do Durkheim assim, né? Mas eu não tô conhecendo uma menção. Agora, a menção é isso. A falta de menção não significa que ele não conhecia a obra. No caso dele, eu acho impossível. Não só porque a Harriet Martineau foi amplamente traduzida para o francês, como que ele era um positivista, né? E um grande leitor de Comte. Então, é impossível ele não ter cruzado. Sim. Mas eu acho que tem essa desqualificação do que é feito pela mulher. Então, isso é anterior às ideias, entendeu? Então, você lê, você pode se apropriar, mas assim, você vai citar a referência que é importante. As mulheres não são referência importante. Então, eu acho que tem essa desqualificação de antemão que fez com que essas mulheres fossem lidas, porque foram, publicaram, circularam, mas que na hora de reproduzir, né, na hierarquia, né, da coisa, elas ficaram de fora. E aí, gerações e gerações fazendo isso, chegou e está ali, remando para conseguir se atualizar num pensamento de 200 anos atrás. Mas as coisas estão mudando, né, pro bem. Se algum professor falar, não, é anacronismo pensar o papel da mulher, você já liga um alerta e procura a porta de saída da sala, tá? É a mesma coisa se a gente pensar o racismo, né? Que esses autores europeus, eles não abordaram, né, a questão colonial, né, o encontro colonial, não abordaram o racismo. E aí você cobra esses autores e, mas não pode cobrar porque não era uma questão. Como que não era uma questão, né? Toda a capitalismo se desenvolveu sugando, né, as colônias, o trabalho das colônias, né, o trabalho forçado das colônias. Então, eu acho que é isso, a gente vai ficando um pouco mais maduro e ele vai entendendo que, assim, não existe questão que não existia. Meio que tudo estava colocado, só que para onde que você vai olhar, aí tem a ver com os interesses, né, de classe, tem a ver com os interesses diversos. Pois é. Que maravilha, professora. A gente queria agradecer mais uma vez sua contribuição. Para a gente seria impossível falar sobre essa autora sem a sua ajuda. Eu queria, antes da professora se despedir, dizer para todo mundo que o episódio vai deixar uma série de conteúdos complementares e isso aqui a gente trabalha, conversa por e-mail, todo mundo fica pensando. Então, se você gostou, compartilha esse negócio para valorizar o trabalho dessa cadeia injusta que vem lá do século XIX, para a gente tentar fazer justiça atualmente aqui. Então, compartilha com seus amigos, com suas amigas, no grupo do condomínio. Muito obrigado, queria agradecer demais, espero que a gente possa voltar a tratar de outros assuntos ou desses assuntos em outros episódios, à medida em que o tempo e a agenda vão permitindo. Eu que agradeço, foi uma delícia conversar com vocês, ainda teria muita coisa, né, para falar, porque esses assuntos são infinitos, mas quem quiser continuar trocando uma ideia, pode me escrever, ler as coisas que a gente tem publicado, eu, a professora Verônica e uma série de outras colegas que estão em várias iniciativas coletivas de tentar traduzir, publicar para essas autoras para a gente conseguir circular. E é isso, que bom ter esse espaço, agradeço demais.
Bom, Luiz, nós ouvimos, né, a fala da professora Luna Ribeiro Campos, né, que nos ajudou demais a entender a obra e a vida da Flora Tristã, né? Para quem quiser saber mais sobre os trabalhos da professora Luna Campos, a gente recomenda a conta do Instagram LabGen, né, da Universidade Fluminense, Federal Fluminense, Laboratório de Estudos de Gênero e Interseccionalidade. Lá elas postam, né, muitos desses trabalhos acadêmicos sobre o tema aqui discutido. E o livro, porque elas também estudam outras autoras e outras intelectuais importantes que precisam ser conhecidas, né, no Brasil. O livro, né, Pioneiras da Sociologia, a gente recomenda também. Bom, Luiz, vamos então, agora cair o nível do episódio, né, já que a professora falou tão bem sobre o cair, agora a gente vai destruir tudo. Exatamente. Vamos lá, Luiz, tem uma aconteceu inquerência pra gente? Bom, esse caso, ele é um não aconteceu. Porque é o seguinte, gente já deu aula aí há um tanto de tempo, né, comigo? Não posso falar muito tempo, mas já posso falar, né? Quase 14 anos que eu dou aula, tem mais hora de sala de aula do que urubu de voo, né? Então, eu fico agora conhecendo essas autoras, lembrando de muitas vezes quando isso acontece, né? O professor percebe que não está conseguindo acessar o aluno, né? Não está chegando naquilo que o aluno tem interesse e o professor tem que escarafunchar por que isso está acontecendo, tem que mudar a abordagem. E acho que foi muito mais recorrente na minha vida o desinteresse de alunas, sabe? Por quê? Porque eram textos ou assuntos que diziam respeito a uma realidade que não era delas. Que falta fez ter entrado em contato com esses textos antes para poder colocar lá em Sociologia 1, Introdução à Sociologia, para poder já, né, ver o olho daquelas alunas brilhar, para que elas pudessem, enfim, se interessar pelo conteúdo, ir atrás, enfim. Então, aconteceu em querência. Hoje eu não aconteceu em querência, porque eu não, agora espero que passe a acontecer mais frequentemente, eu possa conseguir acessar o interesse dessas alunas, porque esses textos provavelmente vão estar muito mais perto delas. Boa, Luiz. Para mim, né, eu me lembro que quando eu estava saindo da graduação, 10 anos atrás, já tinha ali algumas disciplinas que eram outras sociologias, outras antropologias, que era tipo a união de tudo aquilo que é a lei do cânone, né? Igual o livro do Celso Castro. Mas aí fica um negócio muito desconectado, assim, né? Parece que assim, né? Vamos agora estudar os outros, o resto, né? Tipo um puxadinho no programa, né? Pois é, e aí seria legal, né? Por exemplo, a gente viu aqui sobre a Flora Tristã, ela poderia ser uma autora, nos livros, os trabalhos dela poderia estar presente numa disciplina sobre sociologia do trabalho, né? Enfim, uma série de coisas clássicas, né? Que ela tem ali a sua contribuição. Eu acho estranho também quando coloca, sabe, no pacotão de resto, tudo, um autor conversa com o outro, vira tudo uma bagunça, um catadão ali, né? Então beleza, Luiz, para mim também, né, uma coisa parecida, eu acho que sempre o conteúdo clássico da sociologia, visto como clássico, né, o canônico, ele tende a não atrair a atenção de alguns perfis, né, especialmente as mulheres. A gente viu lá, né, que a ciência política a coisa ainda é pior, né, fica mais aprofundada essa diferença, né? 34% só dos alunos de pós-graduação são mulheres, né? E a gente viu isso acontecer na vida, né? A maior parte dos nossos colegas eram homens também, né? Então, sim, não deve ser falta de um caso, né? Luiz, você acha, então, lógico que é uma maldição, não é uma pergunta... Pergunta retórica? Quer uma pergunta retórica hoje? Eminentemente retórica. Nossa maldição. Você acha que o desconhecimento, a ignorância, né, da teoria social e política produzida por mulheres, você acha que é uma maldição ainda presente hoje? Ah, sim, totalmente. E além de produzir desconhecimento, né, não conhecimento, deixa as pessoas ignorantes, simplesmente ignorantes sobre coisas que são importantes, o ofício do cientista social, do historiador, qualquer que seja, induz ao erro porque faz pensar que a sociedade funciona de um jeito que, na verdade, não é o jeito que funciona de fato. Com as engrenagens, o papel da mulher é fundamental. A Flora Tristã aborda muito isso, né? Como que a mulher é importante na família, no lar, para estruturar toda a sociedade capitalista. E a gente, ao não estudar isso, não entende de fato como funcionava a sociedade capitalista. Então, essa é a maldição. A maldição, além de excluir o tema e desinformar, é induzir ao erro. E você? Eu acho que sim também, né? Tem coisas que não tem como pensar diferente isso na nossa área, né? Eu acho que quem falar que não, né, que não é um problema, é uma pessoa que está agindo por ignorância sobre as obras dessas mulheres.
Eu me lembro muito dessa discussão que as autoras sempre levantam, né, dessa separação do público e do privado, como uma forma, na verdade, de você diminuir o papel das mulheres, né? No mundo intelectual, no mundo familiar, enfim. Eu acho que a gente vive, né, ainda, num tipo de leitura que favorece sempre, né, o papel desempenhado pelos homens e diminui o papel das mulheres. Eu cada vez mais fica mais evidente para mim, mais claro para mim, que a gente ainda tem muito a aprender, na verdade, né? E aí, Luiz, nós temos, indo no mesmo caminho aqui, nossa luta de gostos. Então, na luta de gostos, para ficar no mesmo tema, fala para mim quais são ou qual é a sua escritora favorita. De literatura, de sociologia, o quê? Literatura. Mas tem que, normalmente o cara para pensar mais, o que significa que lê menos mulher do que homem. Pois, mas outro, né? A gente vai se pegando, né? A gente vai se... aqui a gente tem que se expor aqui, Luiz. Isso. Olha, eu acho que eu gostava muito da Virginia Woolf, mas na pandemia eu descobri uma autora que passou na frente, que é a Natalia Ginzburg, uma romancista italiana. E tem, nossa, um texto que é maravilhoso, bicho. E aí acho que não tem, desde então, ninguém a superou ainda. É aquela autora que compara a Inglaterra com a Itália? Isso, ela tem um conto fazendo essa comparação, mas tem outros falando de relações também. Ela escreve muito sobre a vida miúda, né? A rotina, a vida em casa, a vida na rua. É uma coisa maravilhosa. Enfim, alguém já deve ter percebido por causa do sobrenome. Ela é mãe do historiador Carlo Ginzburg e, enfim, ela é uma romancista maravilhosa. Acho que é ela, no momento é ela. E você, meu querido? Bom, para mim é um problema falar sobre escritor no geral, porque desde que eu tô enfiado nessa coisa de ciências sociais, eu quase larguei a literatura, deixei de lado a literatura, não tem Nerdola, né? Nerdola. eu fico lendo relatório, livro teórico, etc. Então, tô muito atrasado. Mas, não pensando na favorita, mas assim, que eu lembro com muito carinho, porque talvez tenha sido a autora que me despertou interesse em livros no geral. Eu lembro dos trabalhos da Eva Furnari. Quando eu era criança, os livros favoritos meus eram da Bruxinha, sempre pegava na biblioteca da escola. Enfim, eu não sabia. A bruxinha era um personagem, né? É, um personagem enfim, que lida com uma série de problemas super sérios, assim, né? Ela consegue apresentar para as crianças coisas complexas, questões emocionais, etc. E, na verdade, né, a criança nunca presta atenção no nome do escritor, né? Eu, pelo menos, não prestava, né? E aí eu lia sempre aquilo lá, nem sabia que era uma mulher, se era um homem que escrevia. E depois de muito tempo eu estava andando em São Paulo e estava tendo uma espécie de homenagem a Emma Furnari, relembrando a obra dela, que ela foi vencedora do Jabuti, etc. E depois aquilo explicando porque ela falava cada uma daquelas coisas. E me lembrei, assim, né? Veio memórias lá do passado, de eu lendo essas obras dela, esses livros dela. Aquilo foi impactante para mim, então fica aqui a minha citação em homenagem a Eva Furnari. Bacana. E o pessoal que escuta o Maldita Politicagem, vocês têm uma autora de cabeceira para citar, para mencionar? Conta pra gente, a gente talvez faça uma postagem, uma enquete sobre isso. E quem não tem, vamos tomar vergonha, vamos conhecer autoras mulheres e conhecer as pioneiras da sociologia mulheres. Lembrando que esse conteúdo desse episódio, de alguma forma, pode ser útil para quem está no ensino médio, vai fazer vestibular aqui na UFPR. Então, se você tem um sobrinho, uma sobrinha, manda lá, cobra, fala, escuta esse troço. E mesmo aqueles que não, né, porque, como a gente diz, é um conteúdo muito legal isso aqui. Eu estou muito feliz em ter feito esse episódio com a aluna, né, foi uma conversa muito bacana, uma coisa legal de conhecer, história, fofoca, conteúdo, conceito, é coisa bacana demais. Então, quem gosta, leva pra frente, compartilha, passa no grupo do Zap e vai lá no Spotify, coloca 5 estrelinhas pro Maldita Politicagem, que ajuda a que esse conteúdo chegue para mais pessoas, não? Ô Luiz, e musicista, tem uma favorita? Eu sempre lembro da Que você não lembra. Caralho, deu um branco da mãe da mulher que fez a propaganda agora, É Elis, eu sempre lembro da Elis. Não, mas aí tem uma quantidade bem maior, né? Tá. A gente, afinal de contas, escuta mais música do que ler livro ainda, né? Mas a Elis marca pesadamente meu ouvido, talvez no mundo. E das importadas? Das importadas, cara, eu gosto muito da Janis Joplin. É? Ok, japonês. Lá, quem quiser
dar aquela ajuda, aquele apoio que é econômico, mas acaba sendo um apoio emocional também pra gente, né? Entra lá no apoia.se/maldita politicagem, deixa lá a sua contribuição pra gente. Isso é muito importante pra gente conseguir pagar as nossas despesas do podcast. Então vamos agradecer de novo a professora Luna, mencionar que tem um episódio com a professora Verônica sobre o livro também, episódio 54, e de resto, outros episódios que discutem os clássicos e assim por diante. Então você olha no nosso feed, pode ser que você se interesse por outros temas que a gente trata. E seria isso, japonês. Até a semana que vem. Até, galera. Um abraço. Abraço. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.